Conferência Atitude Brasil em sua 9ª edição, e o Jornalismo Bem Mais no Ar chegou para acompanhar tudo bem de pertinho e mostrar tudo para vocês. Nosso bate-papo agora é com o pastor Gilvane Batista, ele que teve a sua ministração concluída ainda durante a madrugada e se debruçou sobre o poder das igrejas nas casas. Mas se engana quem pensa que ele foi sempre assim. Na verdade, a sua vida foi transformada depois de uma visita na casa da dona Sônia. Exatamente. O senhor então foi contagiado pelo evangelho em uma casa. Exatamente. A proposta da igreja nas casas sempre foi plano de Jesus, sempre. Tanto é que ele dá um comando para os apóstolos no Monte das Oliveiras, vão para Jerusalém e não comecem nada até que do alto venha, vocês sejam revestidos de poder. E ele começava a igreja do Senhor, a igreja propriamente dita do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, ele descreve exatamente isso, que o evangelho iria para o templo e para as casas, seria o avião de 2 asas. E foi num convite, né? Porque como eu falei na pregação, eu era religioso, perseguidor de crentes, na minha visão embaçada, né? Perseguidor de pastores, e quando alguém me convidava para ir para a igreja, eu falava: por que você está me convidando para ir para a sua igreja? Você acha que na minha não tem Deus? Na minha igreja tem Deus, e criava uma certa animosidade, e aí as pessoas deixavam de me convidar. Aí entrou a brilhante estratégia da igreja nas casas. A minha mãe foi a primeira a ir para a casa da Sônia, que é onde tinha uma célula. Ela nos convidou, e foi na casa da Sônia que eu me rendi a Cristo, entregando a minha vida para o Senhor Jesus. E, gente, que interessante. Durante a ministração, que está disponível no canal da Atitude TV e vai ser transmitido também aqui na emissora Bem Mais TV, o pastor falou bastante sobre filme. Eu tive a impressão de que o senhor gosta de filme. Já pensou em ser diretor? Oh, eu estou pensando, viu? Na realidade, eu tive recentemente lá em Los Angeles, e eu fui na Calçada da Fama, lá em Hollywood, né? E é interessante que de tantas estrelas, uma estrela me chamou a atenção, que foi do Billy Graham. Aí eu concordo, porque o nome do Billy Graham, que é um mega evangelista, está lá. Então, realmente fui muito tocado por isso. Mas a realidade é que a Bíblia é um filme. Assim. Se você olhar de capa a capa, você vai encontrar filme assim de ação, o próprio Davi destruindo o Golias, o próprio Sansão destruindo 1000 filisteus com uma queixada de jumento, né? O próprio Senhor Jesus pisando na cabeça do diabo. Então, é uma ação atrás da outra, e a proposta de trazer essa ideia para os ouvintes é porque as pessoas entendam que nós não fomos chamados, nós cristãos, para vivermos uma vida desprovida de ação, de se envolver, a ideia de sentar num banco e ficar ali sendo figurante. Não, isso não é de Deus. Deus nos chamou, Ele, como nós lemos lá em João 15,16, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, para que você vá e dê fruto, e esse fruto não pode se perder, ele tem que permanecer. Foi Jesus que deu esse comando para a igreja. E nós estamos numa conferência que se chama Conferência Atitude Brasil. Quais são os riscos, pastor, de ter uma vida desprovida de ações? É verdade, isso preocupa, porque a Bíblia diz que haverá um dia que as pessoas ouvirão de Deus, o servo bom e fiel, o servo mau e negligente. Então, isso está certo, vai acontecer. As pessoas precisam acordar para isso, viver uma vida sem atitude, viver uma vida desprovida de apenas vindo aos cultos e sentando, e ano após ano, e sem fazer nada para Jesus. Preocupa, porque esta pessoa pode, eu estou crendo que antes dela partir para o céu, ela ainda vai se ligar em Deus e vai entrar em ação, e vai liderar, enfim, vai cuidar, vai se voluntariar, vai fazer alguma coisa. Não podemos viver como figurante dentre tantos desafios que nós temos como igreja. E para a gente finalizar, se a sua vida pudesse ser um filme, qual seria o nome desse filme? Nossa, a gente agora me pegou, viu? Mas eu diria, seria O Sonhador, porque nós estamos em São Paulo hoje e nós realmente sonhamos. Hoje a igreja está
4.000, 4.500 membros, mas nós sonhamos com 100 mil, com 200 mil, com 500 mil, com 1 milhão de pessoas que vão passar a eternidade no céu com Jesus. Obrigada, pastor, pela sua participação aqui com a gente, tá? Amém. Deus abençoe. Valeu. Nona edição da Conferência Atitude Brasil com o tema Contagiados, e nós estamos aqui ao lado do fundador da Igreja Batista Atitude, o pastor Josué Valandro Júnior. Pastor, conta pra gente qual a importância deste tema para o nosso país. Bem, nós vivemos um tempo de muitas influências, e algumas influências, elas são impositivas. As pessoas se impõem, pensamentos se impõem. E esses pensamentos têm destruído a mentalidade, a capacidade de discernimento de muita gente. O óbvio passa a não ser óbvio, a verdade passa a não ser verdade. O ridículo passa a ser apoiado e aplaudido. Então, o contágio do mal muitas vezes prevalece. É nesse momento que nós estamos querendo despertar a igreja para que viva um contágio do bem, para que mostre que isso que o mundo apresenta parece bonitinho, mas produz morte. Morte de criança, morte de casamento, morte de integridade, morte da liberdade. E nós queremos contagiar com o Evangelho de Cristo, porque ele é remidor, transformador, salvador, abençoador, animador, fortalecedor. E logo no primeiro dia da conferência, o senhor afirmou que a Conferência Atitude Brasil começou com o conceito de resgatar na igreja o seu papel. O senhor lembra desses conceitos? Os conceitos fundamentais daqui: fazer discípulos, ou seja, ganhar e cuidar bem das pessoas. Terceiro, promover ministérios. Quarto, plantar igrejas. Então, esses são os princípios fundamentais. A igreja que faz muito estardalhaço, se não vive isso, ela esqueceu da essência. Ah, mas maneiro, adoração maneiro, isso maneiro, legal, mas se você não faz discípulos, se você não planta igrejas, se você não potencializa ministérios, seja para atender o pobre, para atender a criança, para atender o carente, para atender qualquer coisa, e você realmente não está levando a sério toda essa sinergia de ganhar e cuidar bem das pessoas, então realmente eu temo dizer, mas tenho que falar. Perdeu a visão do que é a igreja. Igreja é isso. Igreja não é ONG, igreja não é projeto de adoração, igreja é muito mais que isso. Isso tudo participa, é fruto, é consequência. Igreja é uma agência que estabelece novos discípulos de Jesus. Gente que produz, gente que ama, gente que aconselha, gente que cuida, gente que evangeliza, gente que frutifica. E a Conferência Atitude Brasil vem para resgatar, relembrar isso? A Conferência Atitude Brasil está conseguindo isso de uma maneira impressionante. Eu estou impressionado. Por quê? Porque nas nossas últimas edições a gente tinha aberto muito leque. Então a gente estava falando de muitos assuntos. Mas nessa edição a gente voltou para o início de tudo, quando a gente focava mesmo na essência da visão: discipulado, célula, cuidado, fazer discípulos. E a gente trouxe pessoas que eram preletores com a gente do passado, que sonharam com a gente, que conversavam com a gente no passado, e trouxemos já pastores das nossas igrejas que são o resultado dessa visão. Então a gente trouxe o início e o processo para mostrar para a igreja. Está sendo incrível, alucinante, tremendo. Exponencial. Exponencial. Obrigada, pastor, pela sua participação. Amém, querida. Obrigado. Deus abençoe. Siga o seu chamado, não duvide. Não determine até onde você vai. Até onde você vai. Comece. Essa foi a Conferência Contagiados, a 9ª edição da Conferência Atitude Brasil. E aí, você curtiu? Eu sou Priscila Brito, este foi o Jornalismo Bem Mais no Ar e até a próxima.